Se você estuda ou tem um filho na escola, sabe como o segundo semestre passa voando, mas ainda dá tempo de recalcular a rota e melhorar os rendimentos no estudo até o fim do ano. Quem vai ajudar a gente nessa missão é a pedagoga Elisa Oliveira. Bom dia, Elisa. Bom dia, meninas. Bom Obrigada dia. pelo convite. E, Bárbara, você falou tudo, ainda dá tempo, né? A gente, embora o segundo semestre seja menor, ainda tem tempo de recuperar o que não deu certo, né? Mudar as estratégias mesmo para poder passar de ano. E Elisa, qual que é o papel dessas férias aí do meio do ano? É de extrema importância. Eu costumo dizer que finalzinho de maio, e o mês de junho e as 2 últimas semanas de julho, as crianças já estão exaustas. Principalmente as crianças que passam o período integral na escola, né? Então, assim, é necessário esse descanso. Descanso com ócio mesmo, com brincadeiras, sem a obrigação mesmo do estudar, né? Eu sempre falo que a palavra estudar, nós adultos colocamos um peso muito grande, né? Mas tem que ser uma coisa divertida, tem que ser uma coisa boa, né? O conhecimento nunca está demais e aprender sempre é legal. Então, as férias tem que ser um momento para dispersar a mente, né? Essa coisa do peso é uma associação até muito injusta, né? Porque é um momento tão prazeroso. Com certeza. Mas existem, né, as expectativas de nós adultos para com as crianças, né? E às vezes não podemos cobrar das crianças serem perfeitas, né? Porque afinal de contas, todos temos os nossos lados melhores dos que os outros, né? E para quem não foi bem no primeiro semestre, já está às vezes, já deixou as esperanças para trás, falou assim, é isso, agora não tem muito mais jeito. Mas a verdade dá tempo de salvar, dá tempo de conseguir recuperar um pouco desse prejuízo para fechar o ano bem, ou pelo menos bem o suficiente para passar de ano? Dependendo do caso ali, o trabalho tem que ser mais firme, né? Mas dá tempo sim. Eu sempre falo que é a mudança, a virada da chave, né? Do fazer entender da necessidade daquilo, como estudar, como o conhecimento vai nos apoiar daqui para frente, né? E pensar em estratégias que realmente, né, façam sentido para aquela criança que realmente não foi bem no semestre, né? Não adianta a gente querer fazer com que a criança estude, vai na escola de 8 da manhã até 18 horas da noite e que de 18 às 20 ou 21 fique estudando. Até porque o cérebro dessa criança não vai absorver, né? E vai acabar ficando mais estressado, mais cansado e pegando mais aversão, né, aos estudos. E considerando esse exemplo, Elisa, da criança ou do adolescente que não foi bem no primeiro semestre, como é que os pais devem abordar essa pessoa para conseguir analisar e ver ali quais foram os motivos que levaram a isso? Eu acho que é muito importante, primeiramente, tentar manter um diálogo com a escola, né? Sempre pensando na empatia, né? Que a escola são muitas crianças e às vezes, né, o apoio 100% não está ali. Mas, ao mesmo tempo, abordar a conversa em busca da reflexão, principalmente dos adolescentes, né? E quando a gente começa a pensar a partir do 4º ano para cima, tentando trazer a reflexão da criança, para ele mesmo ir percebendo como que ele pode fazer para, de fato, atingir a média necessária, né? E não numa fala de cobrança, né? Uma fala de buscar estratégias juntos para dar certo. Elisa, seguindo nesse assunto, nessa questão que a Bárbara levantou da importância desse diálogo, né, de compreender esses motivos que levaram, talvez, a um mau desempenho no primeiro semestre, a partir disso, como organizar os pontos a serem melhorados e realmente recalcular essa rota no processo de estudo, novas estratégias, talvez elaborar um período de teste, de algum tipo de mudança na estratégia, antes de definir que aquela é a nova estratégia mesmo. O que realmente vai ser eficaz aí nesse momento, prática, levando-se em conta, claro, que o que funciona para uma pessoa não necessariamente funciona para outra, né? Então é preciso justamente ter essa abertura para experimentar, né? Exatamente. E eu acho muito importante o ponto de detectar se foi um problema emocional, se foi um problema de adaptação, principalmente as crianças que fizeram esse primeiro semestre em escolas novas, talvez ainda estivessem em fase de adaptação, né?
Então, é importante entender se houve alguma questão emocional, né? Tentar entender se existe alguma dificuldade de fato de aprendizado, se existe alguma defasagem que veio ao longo dos anos que não foi sanada. E as estratégias podem ser diversas, né? Podem ser mapas de estudo, mapas mentais, podem ser horários organizados. Eu sempre falo que estudar um pouquinho por dia, né, acaba com todos os problemas e desafios e não fica tão sobrecarregado. O que precisamos evitar é de chegar na época da prova, da avaliação, e aí tentar estudar tudo junto de uma vez, que aí com certeza vai ser mais difícil. E as estratégias a gente precisa colocar em teste, né? Porque pode ser que a gente pense que vai ser ótimo, que a criança vai desenvolver, e no final das contas não fez sentido para a criança. E Elisa, atualmente quais são os principais motivos ali que estão levando a problemas de aprendizagem? Existem vários motivos, né? Por exemplo, temos os diagnósticos, né? Que embora a gente tenha muito, eu acredito que em alguns momentos o diagnóstico é muito banalizado pela sociedade, né? Tudo a gente acredita que tem que ter um diagnóstico, mas ao mesmo tempo nos esquecemos de que são crianças e que elas têm demandas diferentes, né? E características diferentes, personalidades diferentes. Tem a questão emocional, problemas. Hoje em dia, na escola mesmo, a gente vê muita dificuldade deles mesmos, entre eles, lidarem com os conflitos do dia a dia que, ao mesmo tempo, vão ser os que vão desenvolver eles para o futuro. Tem as dificuldades que vêm se alastrando, né, por conta da pandemia, principalmente nas áreas de matemática e língua portuguesa. Então, realmente é um vasto, diferentes problemas mesmo que a gente precisa observar, né? E a família tem que estar muito aberta a escutar o que os professores, as coordenações têm a dizer, né? Não banalizar aquilo que a escola tem para dizer também. E você colocou isso de um jeito muito bom e muito importante. O ambiente escolar, ele vai muito além do aspecto só teórico, né? Uhum. Realmente a convivência ali é uma das grandes aprendizagens, se não a maior, né? Com certeza. E precisamos fazer com que as famílias também entendam, né? Hoje nós vemos que tudo é bullying, né? Nós precisamos sim direcionar alguns comportamentos, mas nem tudo que se passa dentro da escola é bullying. E a criança vai chegar em casa, principalmente os mais novos, contando como que foi, mas às vezes a perspectiva que ela nos traz não é bem assim, né? Então a gente precisa entender, existe um contexto e uma micro-sociedade ali. E as crianças estão lidando com pares iguais a eles, que é diferente lidar com um adulto, né? Então eles vão ter os mesmos traços de competitividade, de liderança. Então, eles vão bater sim de frente. Claro que precisamos direcioná-los e mostrar o caminho, né, do porquê a gente não pode reagir dessa forma. Mas, ao mesmo tempo, precisamos conscientizá-los, né, de que esses desafios eles vão encontrar tanto na escola como fora da escola. Excelente. Então, as frustrações, eles trazem o sentimento de frustração muito grande, muito pesado. Então, ao mesmo tempo que isso vem, a gente precisa fazer com que entendam que frustrações vêm, que as emoções, elas existem. Eles precisam disso também, né? E, ao mesmo tempo, são passageiras, né? Eu costumo dizer que eu não sou feliz, não sou triste. Eu estou feliz ou eu estou triste. Então, a gente tem os momentos mais felizes e os momentos mais tristes. E é assim com todas as emoções, elas vão passar. Você falou um pouquinho sobre a questão da adaptação escolar e a gente recebeu uma pergunta da nossa telespectadora Jéssica, de BH, que é justamente sobre esse assunto, e eu tenho certeza que é um assunto que pega para muita gente, porque eu, no meu período de escola, passei por isso, então eu sei que é muito mais comum do que a gente imagina. E ela pergunta o seguinte, meu filho está desde o início do ano numa escola, mas acho que não se adaptou. O que você acha da mudança de escola no meio do ano? É mais uma adaptação para ele? Espera o ano acabar? O que a gente pode falar aí para a Jéssica para ajudar ela nessa questão da adaptação do filho na escola? Bom, Jéssica, se de fato você está notando que ele não se adaptou a essa nova escola,
a gente pode vir a gerar mais um trauma trocando ele novamente no meio do ano letivo, né? Porque, querendo ou não, algumas coisas da rotina ele já inseriu para ele mesmo. Então, precisamos tomar muito cuidado, conversar muito com ele, embora ele seja, né, não sei a idade, mas conversar para ver se realmente é isso que ele quer, explicar que alguns desafios que ele está tendo, né, na escola atual, ele pode vir a ter na outra escola, né? Que os desafios eles estão em todos os lados, e aí sim tomar a decisão conjunta. Porque tem essa questão, né, de que realmente algumas coisas são particularidades, talvez, daquela nova escola, ou às vezes da turma, enfim, alguma questão, às vezes até mesmo na metodologia, que é diferente, mas às vezes são questões que vão existir independente de onde ele estiver, como você mesmo já falou, né? Então, às vezes, o fato de estar longe dos amigos, né, que ele já conhecia, o fato de estar num lugar diferente. São vários pontos, né, a serem analisados. Independente de qual escola ele tiver, isso vai continuar, eu costumo né? contar para os pais, né, que eu voltei esse ano a trabalhar presencialmente, né? Já estou há 7 meses dentro da escola e ainda tem algumas questões que eu estou lutando. Então, a adaptação pode ser que, se ele ficar até final do ano, nossa, ele já cria uma identidade, pertencimento, né? Então, a gente precisa analisar, de fato, quais são os desafios que vem apresentando, né? Ver com a escola quais estratégias a escola pode trazer para minimizar também essa adaptação e tentar evitar o máximo de trauma, por assim dizer, né? Que, querendo ou não, ele já fez uma mudança. Mudanças, elas sempre vão nos gerar desconforto, né? Isso até para nós mesmos, mudança de trabalho, mudança de casa. Então, assim, a gente precisa tomar muito cuidado e ter um alinhamento até com a própria criança, né? De fato, a criança acredita que venha a ser melhor ou não a mudança. E, Elisa, no início da conversa você falou da importância do ócio, né? Estudar nas férias de julho é uma boa ideia ou não? É uma boa ideia se partir da criança, mas também tomando cuidado de que não se torne uma exigência, uma coisa que venha trazer cansaço, né? Porque existem estudos comprovados, né, que o nosso cérebro ele absorve até certo tempo, né, de estudo. A nossa atenção também tem limitações. Então, as férias são um momento justamente para descansar, para poder voltar e adquirir esses novos conhecimentos. Por isso que eu falei que o estudo, ele tem, se é uma leitura, se é porque gosta de história, quer aprender mais sobre história, se gosta de matemática, se diverte fazendo aquilo, é muito bem-vindo. Mas desde que não seja um peso. A gente entendeu bastante sobre a importância, né, de ter o ócio nesse período de férias, né, de ter um período aí para poder descansar, sobre alguns casos em que a criança ou adolescente pode estudar durante as férias, mas como tem esses pontos de atenção que você disse, mas como que a gente faz para não sair completamente da rotina, até porque o processo de readaptação, mesmo que curtinhas, né, as férias, depois o processo de readaptação pode ser complicado também, voltar para a rotina. Então, como que a gente consegue manter um pouco da rotina sem ficar com aquela cara de dia normal e ter esse descanso e ter esse ócio que você falou anteriormente? Eu costumo dizer que nós temos obrigações, né? Embora as crianças sejam crianças, mas dentro de casa, até mesmo para a construção e desenvolvimento de cada ser como indivíduo, né, que vai viver em sociedade, existem as obrigações, né? Então, eu sempre falo que a rotina ela tem que fazer parte de casa e pode ser construída junto com as próprias crianças, né? Então, tem os combinados negociáveis e os não negociáveis, né? Então, o mais importante que eu, né, julgo e acredito que seja nesse período de férias é respeitar os horários que as crianças têm nas escolas, né? O horário de dormir, o horário de acordar. Pode ser um dia ou outro, dormir um pouquinho mais tarde, acordar mais tarde, mas sempre tentar manter o mais próximo do que eles já estão habituados, né? Que até para depois virar um hábito de novo, demora um certo tempo. A alimentação, principalmente com os mais novos, né? Aqueles que ficam da educação infantil, que ficam o período inteiro, né? O dia inteiro na escola. Eles têm os horários de alimentação
né, certinhos, o lanche da manhã, o almoço, o lanche da tarde. Tentar manter as refeições em casa, próximo dos horários que são feitos na escola. Justamente para, de repente, a criança chega às 8h50, tem o lanche da manhã, mas em casa, as férias inteiras acordou 9 horas. Então, vai demorar para acostumar que, né, nesse horário de novo ele vai ter o lanche da manhã. Então, sempre tentar procurar ter um alinhamento similar com o que eles têm na escola, que afinal de contas é onde passam a maior parte do tempo, né? É uma segunda casa. Então, acredito que o horário seja o mais importante de respeitar dentro da rotina. E Elisa, o celular hoje, né, algo de tão fácil acesso. Qual que é a sua leitura da relação com a tecnologia? Muito se diz sobre ser a grande vilã, né, na concentração dos estudos. Qual que é a sua análise disso? Na verdade, eu acredito que aquilo que não é ensinado, né, a gente não pode cobrar. Então, eu sempre falo que a tecnologia ela veio para nos ajudar, sim. Porém, nós não instruímos as nossas crianças, os nossos estudantes, os nossos filhos a como fazer o uso dessa tecnologia em prol de nós mesmos, né? Então, ela é boa, né? Por assim dizer, tem os desafios, mas nós, como adultos, precisamos mostrar como fazer esse bom uso da tecnologia para as crianças e adolescentes, né? E já que o celular é algo que está presente na vida de todo mundo, é praticamente impossível de você conseguir tirar ele dali, como que a gente pode usar ele como um aliado? Existem ferramentas, estratégias para conseguir usar o celular, a tecnologia, como um aliado nos estudos ou um aliado na rotina, para conseguir otimizar essa ferramenta, e como você disse, foi feito para nos ajudar, mas que às vezes a gente não usa do jeito certo. Tempo de uso também, sim, né, Mari? Eu acredito assim, embora a gente tenha tecnologia, a gente precisa entender que as crianças precisam ser crianças, né? Então, podemos sim permitir o uso da tecnologia em certos momentos, mas precisamos fazer com que eles vivam o mundo da imaginação e nós, como adultos, fazer parte desse mundo ao mesmo tempo. Então, eu acho que aí precisamos equilibrar, né, o tempo da tela. À noite, vão assistir desenho ou vão usar o celular, o tablet ou o computador, mas durante o dia tentar fazer com que utilizem, né, eu falo, a mente, né, criar, fazer atividades lúdicas, até porque dentro das brincadeiras se aprende muito, né? Existem ferramentas, principalmente para os adolescentes, onde os pais podem, de fato, ver o que eles estão acessando, o que não estão acessando. Sempre ter um controle à noite, por exemplo, não deixar eles irem para o quarto à noite com o celular, porque não vão dormir, vão ficar com o celular. Então, é tudo questão de combinados entre os adultos responsáveis e as crianças ou adolescentes. Eu gosto de contar sempre na escola, nós tínhamos um desafio muito grande, principalmente com os estudantes do Fundamental 2. Mas tudo sempre estar ali reforçando. Combinado não usar, a não ser que o professor peça. Hoje em dia não tenho, todo mundo vai... Ô, teacher Elisa, posso usar o Chromebook? Ou aí a gente fala, para quê? Se for para fazer alguma coisa, né, pedagógica, pode. E eles pedem até para usar a plataforma mesmo de leitura que nós usamos. Então, é aquilo, né? Na conversa, dá trabalho, não é fácil, mas tem que trabalho de formiguinha, aos poucos, e ir mostrando que, por exemplo, na internet, assim como tem informações diversas, tem coisas que eles vão poder usar de fato para a vida, para os estudos, mas tem que tomar cuidado de onde que essa informação está vindo, para ter certeza de que essa informação é verdadeira. Vamos dar uma olhadinha então aqui na mensagem do nosso público. A Dagma Brito pelo YouTube deu bom dia para você, Dagma, que bom que está acompanhando o nosso Manhã Diversa. E o Aloilson Costa, de Betim, ele disse o seguinte: Elisa, sou professor e educador.
enfrentam esses desafios nos espaços escolares. Penso que seja urgente a amorosidade de Paulo Freire nesse contexto nobre e desafiador entre o docente e o educando, principalmente partindo do corpo docente. Aloilson, obrigada pela interação. E a gente tem falado aqui, né, desse papel do discente no processo de recálculo da rota, mas como é que também os docentes podem recalcular essa rota do ensino? É bem desafiadora essa rota, mas a gente precisa entender, né? Eu vejo que a educação como um todo precisa de uma mudança muito grande, né? Os nossos estudantes hoje não são iguais a nós, né? Não serão, e em muitos momentos nós ainda estamos trazendo, né, a educação tradicional, que vai ser uma coisa que não vai chamar atenção para eles, né? Existe um choque de gerações, né? Exatamente. Então, a gente precisa buscar metodologias ativas, projetos, trabalhar baseados em projetos, onde eles vão atrás do conhecimento, né? Eu falo que eu não sou a favor de avaliações, embora o mundo nos peça provas, né? Mas existem diversas formas de avaliar o seu estudante, de avaliar se alguém realmente, de fato, aprendeu. Então, precisamos nós também virar um pouquinho a chavinha, né, e entender que os nossos estudantes, eles mudaram, né, não são mais os mesmos, têm interesses diferentes, né, eles já vêm com muita informação de casa. Então, precisamos ter um olhar, eu acho que às vezes um pouco mais carinhoso com eles, né? Que embora a gente encontra de tudo, né? Mas às vezes eles vêm com uma carga muito pesada de casa. Então, se ele estiver carregado, né? Eu falo, nós mesmos, quando não estamos bem, nós não conseguimos fazer nada. Nós estamos de corpo, mas a nossa mente está vagando em qualquer lugar. E é a mesma coisa com eles. Então, eles precisam, são crianças que hoje precisam de conversa, de alguém de confiança. Então, eu acho que precisamos mudar todos um pouquinho para o processo dar certo. E tudo isso de forma dosada, para conseguir equilibrar a balança, né? Com certeza. Carinho, mas sem ser carinho demais, a ponto de impedir que ele viva, né, experiências, mas conseguir dosar isso. Eu falo sempre que o equilíbrio é a melhor medida, né? Nem muito de um, nem do outro. E aí, o assunto de adaptação em escola nova tá de volta aqui nas nossas perguntas, pessoal de casa. Realmente é uma questão para muitos pais, para muitos estudantes. E a Tereza, de BH, tem uma dúvida aí também sobre adaptação. Ela disse o seguinte: mudei meu filho de escola e ele não está conseguindo acompanhar o ritmo do novo colégio, está tirando notas baixas e estou com medo dele reprovar. O que você me indica? O que a gente pode falar aí na prática para a Tereza, para ela conseguir navegar melhor esse momento? Bom, primeiro, Tereza, se você não foi na escola conversar ainda com a coordenação, com os professores, tenta agendar um horário, porque às vezes é alguma coisa que nós estamos perdendo ali, né? Que não necessariamente é alguma defasagem que ele venha, né, da outra escola. Segundo, conversar com ele para entender, né, se está tendo alguma dificuldade de fato. Eu falo que conversando, às vezes a gente fala que eles não falam. Mas quando você vai ali de um jeitinho carinhoso, vai cavucando de um jeito ou de outro, eles vão falar. E pensar junto com ele estratégias, ó. E sempre deixar bem claro, tá com dúvida? Pergunte, né? Não precisa perguntar, eu falo para eles, não precisa perguntar no meio da sala. Chama o professor no cantinho. Ô, professor, não entendi isso. E aí, para ir tirando as dúvidas, porque muitas vezes eu sempre falo, né, eu já fui adolescente e a gente fica com aquilo a nossa mente, ela domina todos nós, né? E às vezes é um empecilho. Então, tem vergonha, vão me chamar de burro, não vou perguntar. E aí vai alastrando uma dúvida que pode ser sanada rapidamente e é uma coisa mínima. Então, eu acho que o primeiro passo é conversar com a escola, né, para entender o que de fato está acontecendo. Podem ser vários fatores, né? A gente escuta muito, fez a prova, tirou nota baixa. Mas é somente na prova? Ele está tendo um desempenho acadêmico legal? Pode ser algum fator nervoso, né? Na hora que foi fazer a prova, deu branco, o famoso branco, né? Então, precisamos entender se o desempenho, no geral, se ele está com falta de atenção,
se ele de fato não tem um comportamento legal que está interferindo, né, nesse acompanhamento, desenvolvimento acadêmico. Então, podem ser vários fatores para a gente poder, aí sim, de fato, recalcular essa rota e salvar o ano, que sempre é possível. E quem também está com a gente aqui é o Cleiton Nonato, falou que está de olho na programação da Diversa, assistindo a gente do Hospital João Felício e pediu para mandarem um abraço para ele. Um não, Cleiton, vou mandar até 2. Abraço para você, que bom que você está acompanhando o nosso Manhã Diversa. E seguindo o nosso bate-papo, Elisa, quando que é recomendado buscar o acompanhamento psicopedagógico? Qual que é aquela linha ali tênue para falar, agora eu acho que eu preciso de um amparo? Bom, primeiro, por isso eu sempre falo, né, a gente precisa ter um olho muito observador, né, e estar aberto sempre ao que a escola tem a nos dizer, né, porque hoje a gente escuta muito falar de TDAH, né, mas afinal de contas, eu vou no psicólogo e já vai me dar o diagnóstico, vai resolver todos os problemas? Não. São observações, os comportamentos têm que ser os mesmos em casa, os mesmos na escola, os mesmos em todos os ambientes que a criança perpassa. Se os professores chamaram para tentar entender, né, se em casa está tendo alguma dificuldade, realmente, de fato, e orientar, né? Claro que nós, como professores, não damos diagnóstico, nem podemos dar hipóteses, mas a gente tem alguns sinais de alerta, né, para indicar que é necessária talvez uma ajuda, né? E volto a repetir, às vezes não essa dificuldade de aprendizagem não perpassa por um diagnóstico, mas sim por questões que precisam de um olhar mais psicológico, né, por assim dizer, não um diagnóstico em si, mas a criança talvez passa por ansiedade. Essa ansiedade não vai permitir a ela fazer as avaliações, porque vai trazer com ela uma carga, né, de preciso tirar 10, ai meu Deus, e agora não sei, e aí que vai tudo água abaixo. Então, eu sempre falo que a escola é a segunda casa da criança e as crianças passam muito tempo com a gente, né? Então, a família tem que, por muitas vezes, se abrir a escutar, sem julgamento, o que a escola tem a dizer. E estabelecer uma relação, né, com a escola. E, por exemplo, geralmente a alfabetização, né, nós dizemos que vai até o 3º ano do ensino fundamental 1. Então, se a gente já percebe, né, principalmente as professoras vão perceber se de fato é necessário um acompanhamento de um psicopedagogo para a gente avaliar por que a alfabetização não está se dando conforme deveria. Então, são vários os fatores, mas sempre o alinhamento entre casa e escola é de extrema importância. E não podemos fazer com que o diagnóstico se faça de uso de desculpas para o comportamento do meu filho porque é assim, porque é isso. Porque tudo com um devido acompanhamento se acha um ponto de equilíbrio dentro, né, da capacidade de cada um. Excelente. E Elisa, para a gente encerrar o nosso bate-papo, quais recados finais que a gente pode deixar para o público? Quais conselhos aí que você dá para o pessoal que está assistindo a gente, que está passando por esse momento aí, de achar que talvez não tenha mais jeito, que o ano está perdido, mas vamos levantar a cabeça. A gente já viu aqui que Exato, não. vamos levantar a cabeça e seguir em frente, porque ainda dá tempo de recalcular a rota. Com certeza, ainda dá tempo. Sempre muita conversa, de forma carinhosa. Não se esqueçam que nós lidamos com indivíduos em pleno desenvolvimento, né? Que vão trazer as suas frustrações, vão trazer os seus medos, ansiedades, tentar entender o que levou, né, a esse desempenho ruim, por assim dizer. Criar estratégias junto com eles, principalmente com os mais velhos, né, que já se manejam um pouco melhor. Buscar brincadeiras ou atividades dentro de casa que tragam o conhecimento de uma forma divertida, né? Se gosta de estudar, deixem estudar, mas não, sempre lembrando que precisa descansar também, né? A gente vê até em época de vestibular, né, os especialistas falando que não adianta virar à noite, porque depois também, na hora de fazer a prova, vai estar cansado. É exatamente a mesma coisa. E sempre tentar alinhar o máximo possível, tendo empatia para com a escola, que atende muitas crianças, né?
é o alinhamento com os profissionais da escola também. Elisa, muito obrigada por ter vindo esclarecer as nossas Obrigada, dúvidas do Elisa. pessoal de casa. Tenho certeza que muita gente, a partir de agora, vai conseguir repensar essas estratégias e começar o segundo semestre com esse olhar carinhoso, né, para essas, talvez, adaptações necessárias e sabendo fazer isso da melhor forma. Então, muito obrigada. Eu que agradeço, meninas. Excelente, obrigada.